Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 5, vamos analisar os versículos de 19 a 23. O texto bíblico está assim. Jesus lhes deu esta resposta: Eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Então vamos lembrar que Jesus e seus discípulos estavam em Jerusalém por ocasião de uma festa dos judeus, e esse episódio acontece depois da cura do paralítico naquele tanque chamado Betesda. Os judeus perseguem Jesus porque não aceitam que Jesus cure no dia de sábado, e Jesus então dá essa resposta aos judeus, esclarecendo sobre a sua relação com Deus, situando essa relação como similar que ocorre entre o Pai e o Filho. No livro Consolador, na questão 134, Emmanuel esclarece que o espírito que de algum modo já armazenou certos valores educativos, ele é convocado para este ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador do seu Pai Supremo, que é Deus. Então ele está explicando isso. Jesus, por já ter conquistado a condição de um espírito pleno, ele é responsável pela humanidade terrena. Então Deus o situa junto a nós para que seja o nosso guia, o nosso modelo. Também na questão 283, Emmanuel esclarece que Jesus é enviado de Deus. Ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo que estão referidas nesse trecho. Então, Jesus é o enviado de Deus, é aquele que Deus enviou para nos orientar, nos guiar, é o governador planetário. Então, nesse texto, Jesus estabelece essa relação com Deus e explica aos discípulos a respeito disso, tenta esclarecer os judeus, mas não é compreendido. Outra palavra que se destaca aí é a questão do julgamento, que está no versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas confiou o julgamento ao Filho. Como vamos entender esse julgamento? A gente sabe que o significado do verbo julgar é tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz ou árbitro. Sabemos também que tem o sentido de formar conceito, emitir parecer, opinião sobre alguém. Então, é um avaliador. E a respeito disso, Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, ele diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal.
Então, ele está destacando essa questão da avaliação, da decisão a respeito do futuro de um indivíduo, de uma alma, que é atribuída a Jesus, que é o coordenador desse planeta, é o governador do planeta Terra. Então, a respeito dessa fala de Paulo, no livro Pão Nosso, o Emmanuel, ele traça considerações num texto chamado No Serviço Cristão. E ele diz assim: não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina desse modo limitam-se às investigações de laboratório ou discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes, inconstantes, transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo o que é grande é admirável. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo o bem ou o mal. Então, meus amigos, ficamos por aqui, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!